Fala, meu povo! Bisu do Ledu! Estamos de volta e hoje nós vamos falar sobre uma série, uma playlist sobre matemática financeira. Matemática financeira é sempre bom, hein? É sempre bom conhecer. De todas as áreas da matemática, aí o aluno me pergunta, senhor, o que eu preciso saber? Matemática financeira, para que você não tenha problema no seu futuro aí, tanto acadêmico como no seu futuro pessoal, financeiramente falando. Onde a nossa aula passada nós falamos sobre porcentagens, fator de aumento, fator de desconto. Estava ficando muito longa a aula, então eu dei uma cortadinha nela e está dando sequência. Se você não assistiu essa aula, está no nosso linkzinho aqui embaixo, na descrição. Clica nele, assiste que você vai entender bem legal para não ficar desgarrado. Mas hoje nós vamos falar sobre juros simples e juros compostos, ok? Ver suas características, suas diferenças e suas aplicabilidades. Antes da gente começar nossa aula, como sempre eu peço para você, se não está inscrito, se inscreva no nosso canal. Se já está inscrito, coloca aquele likezinho aí para não esquecer lá no final e ajudar a gente. Mas principalmente interaja comigo. Coloque aí as suas observações, o porquê que você gostou. Se você não gostou, dê um dislike, porque também é muito importante para a gente, tá? A gente está sempre melhorando aí a qualidade das nossas aulas e melhorando o nosso canal. Muito obrigado por você estar comigo e vem comigo até o final. Vamos lá. Vamos falar então sobre juros simples. Ledu, juros, Quando a gente fala juros simples, vamos pensar na palavra juro. O que é juro? Juro, jurar, Não, juros. O que é os juros? Veja bem, se eu tenho dinheiro e você não tem, e você chega para mim e fala, Ledu, estou precisando de uma graninha aí, dá para você emprestar 100 reais? Por que eu iria emprestar esses 100 reais para você? Porque você tem olho azul? Porque você é legal? Porque você é meu amigão? Não, Eu tenho, você não tem, então não tem muito por que eu tirar 100 reais e te dar na mão sua assim de graça. Então a gente vai combinar aí um certo presente, uma remuneração, um valor que me interesse tirar 100 reais do meu bolso, dar para você e depois você me devolver esse 100 acrescido de alguma coisa. Esse acrescido de alguma coisa é o tal dos juros. Tá? Então, juros é uma remuneração para quem tem dinheiro. É ruim para quem não tem? Não, desde que seja bem acordado. Banco é um negócio muito ruim de trabalhar, pelo contrário. A gente ganha muito dinheiro com o banco se você souber calcular taxas e trabalhar o conceito. Pegar um dinheiro no banco a uma taxa barata, fazer aí um trabalho de economia, ou seja, você vender algum produto com uma taxa maior que aquilo, então você mesmo não tendo dinheiro, você usa o dinheiro do banco para poder fazer aí os seus ganhos. Tá? Então juros é isso. Então não é questão de ser juros se é bom ou ruim. Juro é bom para alguém e deve ser bom para um outro também para quem está pagando. Lógico que pagar juros não é legal, mas quando você está pagando uns juros, ganhando em cima disso, passa a ser uma situação bacana. Tá? Quando a gente fala em juros de capitalização simples, ou juro de regime simples, ou juros simples, simplesmente falando, nós estamos procurando descobrir uma taxa que aplicada a um certo capital me dê o valor dos juros. Ô louco, Ledu, mas você falou um monte de palavra difícil, então vamos começar a trabalhar essas palavras primeiro para a gente entender. Juros, como eu disse, vai ser uma remuneração, é um valor mesmo, monetário. Taxa de juro, ou taxa de juros, é um coeficiente, é um valor percentual. Quando a gente falar em capital, nós estamos falando em dinheiro. O dinheiro que eu tenho disponível para aplicar, um valor inicial. Quando a gente falar em período, nós estamos pensando em tempo. Por quanto tempo o meu dinheiro vai ficar aplicado? Por quantos meses, anos? Por quantos meses eu vou pegar empréstimo? Não importa. Período é tempo. Montante. Essa palavra está dando a ideia de um monte, Montante é um monte, onde eu estou pegando o valor final acrescido de uns juros. Então, o que é um montante? É pegar o meu capital, aquilo que eu apliquei inicialmente, mais aquilo que eu ganhei de remuneração, e isso me dá um montante. Tá? Então, montante, na verdade, é o quê? É você pegar o capital e somar com os juros. Bacana? Vamos tentar entender, então, o que seria esse regime de capitalização simples. Nós temos um capital de 2.000 aplicado a uma taxa de juros de 10%. No regime de juros simples. Vamos ver o que acontece? Então, no período 1, você tem aqui um capital, e esse capital é de 2.000, tá? Nós vamos chamar o izinho aqui de taxa,
e essa taxa de 10%, e a gente vai escrevê-la como 10 sobre 100, ou 0,10 ou 0,1, do jeito que você quiser. Percebe que então aqui é no momento zero. Seria o período 1, passado um período, pode ser um mês, um dia, um ano, período 1. Passamos um período. Se nós passamos um período, então nós vamos trabalhar agora o conceito de calcular os juros. Só que nós temos que tomar um pouquinho de cuidado. Como aqui a nossa taxa de juros está ao mês, o nosso período tem que ser na mesma unidade. Se nós estamos trabalhando com taxa ao mês, no nosso caso aqui o período que a gente vai chamar de N, né? Alguns livros chamam de T, de tempo, mas eu vou chamar de N. Esse período agora nosso aqui, ele tem que ser ao mês. Tá? Então, como nós colocamos lá, ó, o N e o I, sempre na mesma unidade. Tá? Então, o N é o nosso período, ou prazo, ou tempo, e a nossa taxa deve estar sempre na mesma unidade. Então, no nosso caso aqui, nós vamos estar calculando mês 1, mês 2, assim por diante. Legal. Como é que fica os juros no final do período? Percebe o seguinte, ó. No mês 1, eu estaria calculando o valor de 2.000 aplicado a uma taxa de 10%. Você concorda comigo ou não? Olha lá, 2.000 vezes 10%, isso vai me dar os juros de um mês. Como que fica isso? Ó, corta um zero aqui com um zero aqui, corta um zero com um zero aqui, então isso aqui diz que eu tenho R$200 de juros. Ok? Esses juros, ele é incorporado no meu capital? No juros simples, não. Então, olha lá, calculei, deu 200. Quanto vai dar o meu juros agora se eu ficar aplicado por 2 meses? Percebe que agora eu vou, da mesma forma, multiplicar aqui o 2.000 vezes a taxa. Ó. Então, isso aqui vai ser uma constante. Você concorda? E o que vai mudar aqui? Vai mudar aqui que no primeiro mês eu paguei 200. E se eu ficar 2 meses? Vai ser 2 vezes 200. Concorda comigo? Isso aqui vira 400, ó. Porque esse radical é 200. Agora é 2 vezes. E se eu ficasse 3 meses? Quanto que eu pagaria de juros? 3 vezes 2.000 vezes 10 sobre 100, que fazendo a conta é 200. Então eu pagaria 600 de juros. Percebe que se eu fizer isso de uma forma geral, eu vou estar pegando o N, vou estar multiplicando o capital e vou estar multiplicando a taxa. Isso aqui vai me dar o valor dos juros. Ó. Então, juros vai ser capital vezes a taxa vezes o período. E aí, eu quero calcular juros simples. Como é que eu faço isso? Juro que sim. Juros simples? Juro que sim. Juros simples? Juro que sim. Loucura, loucura. Só tomando cuidado que o nosso I aqui sempre é percentual. Então, alguns livros vêm e escrevem essa mesma fórmula como C I vezes N dividido aqui por 100. Tá? Ou seja, eu ponho a taxa dividido por 100. Outros livros escrevem o N como I, como T. Então, fica CIT. Mas aí é questão de gosto. Né? Eu gosto do juro que sim. Juro simples? Juro que sim. Tá bom? Então, isso aqui é a maneira da gente calcular os juros simples num período. Seja um mês, 2 meses, 3 meses, um dia, 2 dias. Lembrando que sempre a taxa e o prazo tem que estar no mesmo período. Tá? O que eu vou fazer aqui agora é fazer uma relação entre o montante e os juros. Observe que é o seguinte, ó, se eu quiser calcular direto o montante, porque eu sei que calcular o montante veja bem, nós temos aqui, a pessoa gastou R$600 de juros no período de 3 meses. Quanto que ele devolveu? Ele não pegou 2.000? Pegou. Ele não pagou 600 de juros? Então quanto que ele devolveu? Ele devolveu capital mais juro. Então 2.000 mais 600. O que eu quero agora é mostrar para vocês como que a gente pode estabelecer, sem precisar usar aquela formulinha lá, o cálculo do montante. Ó. Então nós sabemos que montante é capital mais juros. Então, o montante vai ser capital mais. A formulinha dos juros está aqui, ó. Juro que sim. Correto? Olha lá, ó. Vezes N. O que eu tenho em comum aqui nessa soma? Observe que eu tenho em comum o C. Se eu colocar o C em evidência, isso aqui fica 1 mais I vezes N.
Então eu acabei de relacionar uma fórmula que calcula o montante direto em relação ao capital, ao prazo e ao tempo. Tudo bem? Preciso guardar isso? De jeito nenhum. Sabendo a fórmula do juros simples, é só somar com o capital que você já acha o montante. Quer achar o montante direto? Você trabalha aqui. Eu tenho um montante, quero calcular o prazo. Eu tenho um montante, quero calcular o tempo, né? Desculpa, a taxa. Tenho um montante, quero calcular o capital. Você pode usar essa fórmula porque já tem um montante pronto. Mas você também pode trabalhar esse conceito e aí calcular os juros e coisa e tal e fazer toda a formulinha. Então isso aqui é só uma maneira da gente enxergar, né? Ou fazer cálculo com juros simples. Vamos fazer alguns exemplos que utilizam juros simples. Vamos estabelecer, né, como a gente resolveria esse tipo de exercício que diz assim, ó, o investidor fez uma aplicação de R$800 no regime de juros simples a uma taxa de 2% ao mês. Determine no item A qual é o montante após 6 meses e no item B quanto tempo necessário para que ele atinja um montante de 1.600. Tá bem? Então vamos começar assim, ó. Para que a gente possa resolver qualquer exercício, é importante que a gente pegue os dados do exercício e vamos especificar. O que significa R$800? Significa o capital. O que significa 2%? É a taxa que nós vamos aplicar. Ou seja, isso aqui é o valor do nosso coeficiente, né? 2% ao mês. Como ele está pedindo aqui no item A, né? Ele quer saber qual o montante quando o meu N for 6 meses. Qual a primeira coisa que eu tenho que olhar? Mês aqui, ok. Tá? Isso aqui foram dados do problema. Como o I e o N estão no mesmo prazo, no mesmo período, tranquilo. Pedro, como é que eu faço um cálculo para resolver esse juros simples aqui? Nós temos dois caminhos para tomar. Ou você calcula o valor do juros simples, e aí nós vamos lembrar da formulinha. Juros simples é juro que sim! Isso, juro que sim. Ou a gente já calcula direto o montante, fazendo o quê? O montante seria o capital que multiplica 1 mais I vezes N. Tá? Se você lembrar daquela fórmula, você calcula direto por lá, já sai o montante. Se você não lembrar, você calcula os juros e depois a gente calcula o montante somando o capital com juros. Muito simples. Tá? Vou fazer dos dois jeitos para a gente poder verificar. Juro capital vezes taxa vezes tempo. Então, juro que sim. 800 vezes. A taxa é 2%, certo? Em que prazo? Num prazo de 6 meses. Então, juros, posso cortar os dois zeros aqui, com esses dois zeros aqui, seria 8 vezes 2 vezes 6, que deu 96. Calculei os juros? Calculei os juros. R$96. É isso que eu quero? Não. Eu quero o montante. Montante é capital mais juros. Então, nosso montante seria 800 mais o 96. O nosso montante aqui quer dizer que ele está recebendo depois de um período de 6 meses, R$896. Isso foi feito direto, né? Calculando primeiro os juros e depois o montante. Edu, e se eu quiser trabalhar agora a fórmula do montante? É a mesma coisa, só que aí o meu cálculo já vai ser feito trabalhando os conceitos. Ó. Montante, capital é 800, 1 mais I é a nossa taxa, é 2%, vezes o prazo, é 6, certo? E aí o que vai acontecer agora? Montante vai ser 800 que multiplica 12 sobre 100. Então aqui nós teríamos que tirar o MMC aqui, né? Nós temos aqui, ó, 100 sobre 100 e aqui eu vou ter 12 sobre 100. 2 vezes 6, 12 sobre 100. 1 inteiro é 100 sobre 100. Então, na verdade, o que eu tenho aqui, ó? O meu montante vai ser 800 vezes 112 dividido por 100. Corta 0 com 0 aqui. Nosso montante é 8 vezes 112. 8 vezes 2 dá 16, vai 1. 8 vezes 1, 8. E 1, 9. 8 vezes 1, 8. Olha lá. É lógico que teria que dar igual, até porque essa fórmula aqui veio daqui. Né? Então, isso é uma maneira de a gente fazer o cálculo do nosso item A. Ok? Vamos ver agora como é que fica o nosso item B. Como é que eu resolvo o item B.
item B, ele pede para a gente agora o seguinte: qual o tempo para que, então eu quero saber o Nzinho agora, ó, para que o meu montante atinja 1.600. Edu, como é que eu faço esse exercício? De novo, se eu sei a fórmula, vai direto. Se eu não souber a fórmula, eu vou por partes. Quem é o montante? Montante é o capital mais juros, né? Montante é 1.600. Capital, tá lá, é 800. Então aqui eu vou descobrir quanto vale os juros, ó. Então os juros do período vai ser 1.600 menos 800, esse é o nosso juros. Ele quer os juros? Não, ele quer o tempo. O que a gente faz agora? Juros é capital vezes taxa vezes o tempo. Juro que sim. O que a gente faz? Eu sei o valor dos juros? Sei, 800. Sei o capital? Sei, 800. Sei a taxa? Sei, 2%. Isso significa que multiplicado por N, resolvendo isso aqui agora, eu vou descobrir quanto tempo eu preciso. Percebe que eu posso cortar esse zero com esse zero. Então ficou 2 vezes 8, 16. E isso aqui vai ficar 800 dividido por 16. E esse é o prazo que eu preciso para poder atingir aí os 1.800. Efetuando essa conta, o N vai dar 50. O que significa isso? E depois de 50 meses, pegando um capital de R$800, né? Desculpa, o capital de R$800, eu vou ter um juros de R$800 e o meu dinheiro vai estar sendo dobrado, né? Então, 2% no juros simples, eu preciso esperar 50 meses para eu ter um aumento de 100%, né? Ou seja, dobrar o meu capital. Tá? Edu, e se eu não fizesse utilizando esse conceito, se eu fizesse utilizando a fórmula do montante, que é capital que multiplica 1 mais I vezes N. Tá? Isso aqui é uma função do primeiro grau. Isso aqui é uma PA, para quem já estudou isso. Isso aqui é uma funçãozinha do primeiro grau ou uma PA. Tá? E aí o que acontece? Ele é constante, né? Uma linear. Como é que a gente faz? O montante eu sei quem é, ó, 1.600. O capital também sei. 1 mais a taxa é 2% e o N é o que eu quero saber. Esse 1.600, como isso aqui é uma multiplicação, pode passar 800 dividido, vai ficar 1 mais 2% de N. Ó. 8, né? Corta 0 com 0 aqui, 16, isso aqui dá 2. 1 vem para cá subtraindo e isso fica 2 sobre 100 vezes N. Isso aqui vai dar 1 e esse cara que está dividindo vem para cá multiplicando, ó, fica 100 sobre 2 igual a N. Então o nosso N aqui vale 50 meses e está aí calculado. Isso é juros simples. Né? Isso é a relação de juros simples aí, 50 meses, para a gente poder fazer o cálculo. Vamos agora para juros compostos. Esse sim é legal. Esse, inclusive, é o nome do meu filhão. Juro composto. É aquele cara que trabalha para poder fazer o nosso dinheiro crescer cada vez mais. Tá? Então, vamos lá, vem comigo. Juros compostos. A palavra composto já está dizendo que eu estou compondo, né? Estou colocando juros sobre juros. O que significaria esse juros sobre juros? Antes de a gente chegar na fórmula, vamos tentar entender como que a gente calcularia isso. Pensa que a gente tem um capital de 4.000 e uma taxa de 10% ao mês. Tá? Então, temos um capital e uma taxa. Acabei de pegar o dinheiro, né? No período 0, 4.000. O que vai acontecer no período 1? Observe que no período 1, nós vamos aplicar aqui uma taxa, né, de 10%, ok? E daqui para cá, o que aconteceu? Eu vou estar aplicando uma taxa de 10% sobre 4.000. Então, na verdade, o que eu estou fazendo? Para eu descobrir quanto é 4.400, nós estamos utilizando aqui um fator, né? Eu estou pegando 4.000, multiplicando por um fator de aumento e descobrindo que isso aqui vai dar 4.400. Nós fizemos o que aqui? Nós pegamos 1 mais a taxa, concorda comigo lá? 1 mais I, apliquei em cima de 4.000 e descobri aqui 4.400. Percebe que eu vou aplicar novamente uma taxa de 10%, mas não é sobre os 4.000. Agora eu vou aplicar essa taxa sobre o 4.400. Então eu vou estar aplicando de novo 1 mais I. Então eu apliquei 1 mais I aqui e agora eu estou aplicando 1 mais I aqui. Aplicando 1 mais I aqui, eu tenho esse valor.
que já é o valor final. Então eu calculei juros sobre juros, ó. Vou aplicar novamente uma taxa de 10%. Em cima de quem? Lá dos 4.000? Não, eu estou aplicando em cima desse cara aqui. Então eu estou aplicando 1 mais I em cima dos 4.000. Você percebe que o que está acontecendo aqui no nosso processo, né? O procedimento de cálculo. Percebe o seguinte, ó. No período 1, como é que eu calculei o montante? Pensa que isso aqui é o montante, ó, né? Capital mais juros. Deu isso. Isso aqui é o montante. Então nós temos montante 1, montante 2, montante 3, ou seja, montante no período 1, montante no período 2, o acumulado, montante no período 3, o acumulado, e eu teria lá no final lá um montante, né, num N período. Então, se eu colocar um N aqui, eu teria um montante no enésimo período. O que eu quero agora é descobrir como que eu calculo esse montante relacionando aqui os períodos. Veja bem, o que aconteceu no período 1? No período 1, nós aplicamos o cálculo do montante fazendo o quê? Nós pegamos o valor original do capital e multiplicamos pelo fator 1 mais I. Viu a importância de fatores que está na nossa aula anterior? É importante, se você não assistiu, assiste ela lá primeiro para te dar essa lógica de fatores, tá? Então nós pegamos o capital e multiplicamos ali pelo montante, pelo valor da taxa de juros, né? Do fator. Como é que ficou o nosso montante? O nosso montante aqui ficou então capital e multiplica 1 mais I. Mas isso no período 1. Então vamos chamar isso aqui de montante 1. Legal. No período 2, observe que eu quero manter o capital. Manter os 4.000. O que aconteceu daqui para chegar aqui, ó? Você não multiplicou por 1 mais I aqui, não multiplicou por 1 mais I de novo? Então você está multiplicando por 1 mais I vezes 1 mais I. Então o que aconteceu aqui? Isso aqui ficou 1 mais I elevado ao quadrado. E aí o nosso montante 2, então, ficou o capital 1 mais I elevado ao quadrado. E no período 3? Voltando ao capital, olha lá, ó, um período de 1 mais I, um período de 1 mais I, mais um período de 1 mais I. Não é multiplicação? Então eu estou multiplicando fatores, ó. Estou multiplicando o fator de aumento. Capital ficou 1 mais I elevado ao cubo. Então o nosso montante no mês 3 é o capital, que é 1 mais I elevado ao cubo. De maneira genérica, em N meses, o que a gente faria? A gente pegaria o nosso capital, multiplicaria por 1 mais I elevado a N. Então, isso faz com que a gente chegue agora à nossa fórmula de montante. Montante de juros compostos vai ser o capital que multiplica 1 mais I elevado a N. Isso aqui é uma progressão geométrica, né? Isso aqui é uma exponencial. Os juros no primeiro mês aqui, ó, tanto juros simples quanto juro composto é igual. Nós aplicamos o fator uma única vez. A partir do segundo mês, o juro simples continua numa reta e o juro composto vai virar uma exponencial. Vou fazer um gráfico já para você entender essa lógica e comparação. Tudo bem? Então, para calcular juro composto, a gente calcula o montante. Legal, mas eu quero calcular juros compostos. Qual o valor dos juros? A gente usa a mesma formulinha anterior, lá do juros simples. Ó, montante não é capital mais juros? É. Então, se você sabe quanto é o montante, você calculou ali, subtrai o capital, você tem os juros. Lá no juros simples, a gente calculava os juros primeiro para depois calcular o montante. Aqui a gente calcula o montante e se quiser calcular os juros, é só subtrair o capital. Então, essa é a regra para a gente trabalhar aí juro composto. Vamos pegar alguns exemplos aí para a gente poder entender a lógica e, na sequência, tentar fazer um comparativo, uma tabelinha comparativa entre juros simples e juro composto, com uma tabela e junto com um gráfico, e acho que fica bem claro. Um comerciante fez um empréstimo de R$2.000 a uma taxa de 3% ao mês, no regime de juros compostos. Determine qual é o montante depois de 6 meses e qual é os juros após um ano. Edu, como é que a gente faz para calcular juro composto? Bom, primeira coisa que eu tenho que saber, montante é capital que multiplica 1 mais I, juro composto elevado a N. Se fosse juros simples, capital 1 mais I vezes N. Tá? Então, juros simples é a mesma formulinha, só que multiplicando por N. E aqui elevado a N. Porque uma é taxa
de juros simples, ou seja, uma reta, uma função do primeiro grau, ou uma PA, e isso aqui representaria uma PG, para quem já conhece PG, ou uma função exponencial, né? Porque eu estou fazendo juros multiplicando por juros, então é fator em cima de fator. Tá. O que nós queremos aqui? Então, quais são os dados do problema? Ele deu para a gente o capital, e o capital aqui são 2.000, né? Ou seja, o que ele vai pegar de empréstimo, o dinheiro. A taxa é 3% ao mês, né? O prazo são 6 meses e ele quer qual montante. Então, aplicação direta na fórmula. O que a gente tem que olhar sempre é com relação ao período aqui e à taxa. Está na mesma unidade de medida? Tá, mês, tranquilo. Como é que a gente calcula o montante, então, para o nosso item A? Então, o nosso item A aqui, o montante vai ser o capital, que é 2.000, e multiplica 1 mais a taxa, que é 3%, eu vou colocar aqui como 0,03 aqui, elevado ao nosso N, que é 6. Qual que é a dificuldade nesse exercício, Ledu? A dificuldade está aqui agora, ó. Isso fica 1,03 elevado à sexta. O que é 1,03 elevado à sexta? É 1,3 multiplicado por 6? Não. 1,03 vezes 1,03 vezes, é isso mesmo que vai ter que fazer, ó. Você vai ter que vir aqui e pegar 1,03, multiplicar por 1,03, o resultado multiplicar por 1,03 e assim por diante até você enxergar e achar o resultado final, tá? Com o auxílio da calculadora, 1,03, isso aqui dá 1,1940,523. O que a gente vai fazer aqui? Montante é igual a 2.000 vezes aquele valor, 1,1940523. Então, o nosso montante após os 6 meses é o resultado dessa multiplicação. Com a utilização da calculadora, né, nós temos ali o montante como 2.388,10. Percebe que o montante é o valor já acrescido do capital e juros. Se eu quisesse saber quanto que era só o juros, não pediu isso. Pediu um montante, a resposta é essa. Mas já vou explicar para a gente poder ver o item B. Se eu quisesse saber só os juros, o que eu faria? Eu sei que montante é capital mais os juros. O montante é 2.388,10 menos o capital, que é 2.000. E aí eu acharia o valor dos juros aí, que foi R$ 388,10, que ele pagou num período de 6 meses, a taxa de 3% ao mês, né? Um jurinho aí bem caprichado. Tudo bem? Essa é a ideia de trabalhar o juro composto. Calcula-se o montante. Quer achar o valor dos juros? Você vem e subtrai o capital. Nós vamos fazer agora o item B tomando um pouquinho de cuidado. Ele fala, eu quero juros após um ano. Juro após um ano, eu não posso usar o N igual a 1. Por quê? Porque nós estamos com a taxa ao mês. Então, isso aqui vai ter que ser elevado a 12. Então, o procedimento é o mesmo, nós vamos fazer o cálculo aqui, só que o N vai ser 12. E é lógico, no vestibular, as coisas assim, eles vão dar alguns dados para vocês, né? Eu vou fazer isso agora, vou colocar na calculadora aqui e vou deixar dado 1,03 elevado a 12 é tanto, para facilitar a sua vida. Tá? E normalmente ele coloca algumas informações a mais, mas a ideia é exatamente essa. Para fazer o item B, que ele pede os juros após um ano, o que nós temos que tomar cuidado? Então, primeiro, o problema já deu essa informação para a gente. 1,03 elevado a 12 é 1,4257. Tem mais números, ali é só aproximadamente para não ficar muito grande o nosso cálculo. Tá? O nosso N aqui é um ano. Não é isso? É um ano. Porém, eu não posso trabalhar com a taxa e prazo em períodos diferentes. Como a nossa taxa é 3% ao mês, então eu tenho que trabalhar com 12. Por isso que eu coloquei aqui a informação, porque montante é capital 1 mais I elevado a N. Sempre escreva a fórmula falando que ajuda a guardar. Tá? Então o montante é o capital, o nosso capital é 2.000. Aqui eu vou ter 1 mais a taxa, que é 0,03, que é 3%, elevado a 12. Esse valor está aqui em cima, então na verdade eu tenho que fazer a multiplicação de 2.000 por 1,4257. Então na verdade aqui o que a gente vai fazer? Multiplica por 2 isso tudo e depois, né, acrescenta, anda a vírgula 3 zeros aqui, né, ou 3 casas, e está resolvido. Então o resultado disso aqui vai dar 28514
zero. Tá? Então, esse é um montante. Mas foi o que ele pediu? Não, ele pediu juros. Aí eu venho agora e faço isso, ó. Montante é capital mais juros, então juros vai ser o montante menos o capital. 2.851,40 menos 2.000. Os juros vai ser de R$ 851,40. Então tá aí a forma de resolver juro composto. Beleza? Eu vou apresentar para você agora um quadro comparativo, né? Vamos fazer a simulação com juros simples e composto para você entender. Para a gente fechar a nossa aula de hoje, né, sobre juros simples e juro composto, quero fazer esse comparativo aqui num quadro e no gráfico para deixar bem claro e para que você possa realmente entender, né, o que o juro simples e o composto faz com a vida de cada um de nós, tá? Vamos pensar num capital de 1.000 numa taxa de 10% ao período, né, ao mês, ao ano, quanto for, 10% e R$ 1.000. O que acontece com uma pessoa que pega R$ 1.000 no juro simples e o que acontece com uma pessoa que pega R$ 1.000 no juro composto, né? Como é que isso funciona? No juro simples, nós vamos calcular o juro sempre em cima da função do capital, né? Então aqui vai ser sempre, ó, capital vezes os juros. Então, um período, 10% de 1.000 é R$ 100. Qual que é o montante? Montante é capital mais juros, então eu vou somar capital mais juros, 1.100. Então, em um mês, ele me devolve o dinheiro de 1.000 com R$ 100. Em 2 meses, observe que os juros é capital vezes taxa, então continua sendo 100. Só que agora ele multiplica pelo prazo, né? Então ele multiplica por 1, 2, 3, como são 2 meses, são 2 vezes o nosso 200, o nosso 100 que vira 200, então montante 1.200. E a mesma coisa aqui, então, olha lá, o montante é capital, 1 mais I vezes N, né? Que a gente está multiplicando o prazo, somado com 1 aqui, me dá os juros, me dá o montante no juros simples. Legal? Já no caso do composto, a gente calcula primeiro o montante para depois achar os juros subtraindo o capital. No primeiro mês, você percebe que eles são exatamente iguais, ó. Então, no primeiro mês, tanto o juro simples quanto o juro composto, o resultado do montante é o mesmo. Sempre, Ledu, sempre. Tá? Em um mês, os dois são comparativamente iguais. Olha o que acontece agora no segundo mês. Quando eu multiplico, agora o meu fator é 1,1. 1,1 multiplicado por nosso 1.100, não é isso? Porque eu estou fazendo juros sobre juros, dá 1.210. Então, meu juros agora acumulado é de 210. O meu juro acumulado aqui era de 200, ó. Agora é 210, estou pagando um pouquinho mais. Observe que eu vou aplicar 1,1 em cima de 1.210, que vai dar 1.331. Ou seja, o meu juros agora está dando 331. Onde o meu juros aqui acumulado, ó, era de 300. Percebeu? Então, o nosso montante, que é calculado como? Capital que multiplica 1 mais a taxa, que é o fator, elevado a n. Eu estou multiplicando fatores. E isso aqui é o nosso exponente, uma função exponencial. Então, se você olhar aqui no gráfico agora, ó, esse azulzinho aqui é o nosso juros simples. Né? Então, esse aqui é o nosso juros simples. É o montante calculado no juros simples. Esse aqui é o nosso juro composto. Observe que no primeiro mês aqui, ó, eles estão uma reta. Os dois estão juntos. Acumularam o mesmo montante. A partir do segundo mês, já começa a desgarrar. Ó. E à medida que eu vou aumentando esse prazo, aquilo vai vertiginosamente ali, crescendo exponencialmente. E aí o nosso... os juros é bom, né? O juro composto é bom quando a gente está aplicando dinheiro, mas quando a gente está emprestando dinheiro, aí quanto mais tempo você fica, mais juros você paga. Uma dívida de R$200 cresce a juros compostos a uma taxa de 5% ao mês. Determine o montante ao final de 1 ano e meio e utilize 1,05 elevado a 18 como 2,4. Vocês sabem que dívida de cartão de crédito, por exemplo, é mais que 10%. Dívida de cheque especial, então, em banco, é em torno disso, né? Vou fazer um cálculo com 5% para você ter ideia, né, de qual é o resultado final, mas tenha em mente, né, que quando a gente está trabalhando com dívidas, uma taxa de juros muito alta e no juro composto, isso vira uma bola de neve. Então vamos fazer o seguinte, ó. Como é que a gente resolve esse problema? Nós temos um capital de R$200. Ele foi aplicado a uma taxa de 5%.
ao mês. Ele quer que a gente calcule o montante depois de 1 ano e meio. Então, o que é 1 ano e meio? 1 ano e meio é 1 ano, que são 12 meses, mais metade de 12. Então, nós temos aqui 18 meses. Se a gente não trabalhar mês aqui, ou seja, a mesma unidade de medida, isso dá problema. Como é que a gente calcula, então, montante? Montante vai ser capital, é juro composto, não é? Então, é 1 mais I. Juro composto é 1 mais I e o N vem para cá. Se fosse juro simples, era 1 mais I vezes N. Já manjou isso? 1 mais I vezes N, juro simples. 1 mais I elevado a N, juro composto. Sempre multiplicado pelo capital. Lembrando que isso aqui é um fator de aumento. Legal, hein? E aí o que acontece? O nosso montante aqui vai ser, o nosso capital era de R$200, ok? O 1 mais I é 1 mais 5% elevado a 18. Ó. Então, o nosso montante aqui seria 200, que multiplica 1,05 elevado a 18. Como isso aqui foi dado no problema, ele pediu para a gente trocar isso aqui por aproximadamente 2,4. Então, nós só temos que fazer a continha, ó, dobrar esse valor, né, e andar uma casa com a vírgula. O dobro de 24 é 48, certo? Só que nós estaríamos multiplicando com 2 zeros aqui, ó. Então, 2 zeros. Só que tem a vírgula, então vem para cá. Ou seja, o nosso montante aqui final ficou R$480. Ledu, qual foi os juros que esse cara pagou? Juros, né? Montante menos o capital, né? Montante, capital mais juros. Então, isso aqui seria 480 menos 200. Percebe que em 1 ano e meio ele pagou de juros o dobro, mais que o dobro do valor daquilo que ele tinha adquirido. É muita coisa, tá? Isso é para a gente pensar. Matemática financeira é importante, porque muitas vezes a gente entra em alguns financiamentos, os brasileiros acabam se endividando aí, né, de forma desnecessária, porque não fazem cálculo de juros, não fazem cálculo de taxa. Simplesmente, a parcela cabe no meu bolso, ele vai e faz, tá bom? Então, aquele abraço para você que ficou comigo até o final aqui. Se você já está inscrito, ótimo. Se não está, se inscreve agora, aproveita esse momento, deixa aquele like maravilhoso para a gente, ou então aquele dislike também é muito bom, porque faz a gente melhorar, crítica sempre é boa, mas coloque nos comentários aí, né, para a gente interagir um pouco aí. Tá gostando ou não? Quer algum exercício? Quer mais alguma coisa? Inscreve aí no nosso canal, segue no nosso sininho e interaja comigo, porque eu agradeço muito essa interação e muito obrigado por estar ajudando a gente a fazer o nosso canal crescer cada vez mais, tá bom? Então aquele abraço e bisu do Ledu, tchau!